Isso, pode calibrar. Essa é a cafeína que eu preciso. Me Expresso. Oi, gente! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast chamado Me Expresso, porque na cafeína, depois da cafeína, o que acontece? Muito obrigada, muito obrigada. Só para vocês entenderem, o podcast da Cafeína fala sobre empreendedorismo. Então, tudo que você quiser saber sobre como trabalhar melhor, como gerir melhor, como fechar melhor a empresa, você vai ver aqui. E hoje, para a gente começar, a gente vai ter um quadro chamado Tá no Papo. O assunto do episódio de hoje são dicas de gestão de negócio. E eu chamei uma pessoa... Tá tudo bem aí? Tudo ótimo. Tá gerindo o negócio? Tá conseguindo gerir o negócio de estar aqui? Tá tudo A gente ótimo. divide esse nervosismo que hoje é o nosso primeiro episódio. Tanto pra mim quanto pra ela. É. Mas eu finjo bem. A gente tá na cafeína é sempre uma montanha-russa, né? Pois é, então Marcele Santana, nossa convidada de hoje, ela vai falar um pouquinho mais sobre gestão de negócios. Não sei se você sabe muito bem o que é isso, mas ela sabe muito bem. E se você não souber, pelo menos depois desse nosso encontro online e presencial, muito obrigada, vocês vão aprender um pouquinho mais. Eu ia falar pra vocês curtirem, compartilharem, mandar pra um monte de gente. Mas aqui na Cafeína você só faz isso se fizer sentido pra você. Então, se fizer sentido, você curte, comenta, compartilha, pega o link, bota no Instagram também, entendeu? E manda também numa lista de transmissão do WhatsApp. Não, não manda não. Então vamos continuar. Tema de hoje, gestão de negócios. E agora a gente vai começar com a nossa querida Marcele Santana. Seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite. É sempre maravilhoso estar aqui na cafeína. Por isso que eu tô aqui sempre. Sempre que posso. É sempre maravilhoso todos os dias. Então, vamos continuar, gente. Como eu falei, nosso tema de hoje é gestão de negócios. E, embora seja um termo, uma palavra... Uma não, duas, não, três, quer dizer, né? Embora seja um tema que todo mundo já ouviu falar, nem todo mundo sabe o que é. Então, eu convidei Marcele Santana para vir aqui. Marcele não, gente, o nome dela é Célia, viu? Obrigada. Porque Marcele, eu falei Célia, já. eu não tô brigando com ela, eu não tô. Então, Célia vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu queria começar com a primeira pergunta, que é o que é gestão de negócios? Olá, Espontâneo é mais gostoso. O que é gestão de negócios? É lidar com... Às vezes eu falo, né? A pessoa fala assim, gerir um negócio é estar numa montanha-russa. Não, mentira. É numa roda gigante. Eu queria que fosse uma roda gigante, né? Porque a gente saberia quando ia descer e quando ia subir. Mas é realmente uma montanha-russa, né? O gestão de negócios para você tem a ver com algo muito específico ou tem a ver com tudo que você faz, por exemplo? Quando a gente começa, a gente é tudo, né? Na verdade. E aí depois vão entrando outras áreas que são importantes. Às vezes a gente quer ficar no operacional e aí tem outras áreas que precisam mais da gente também. Então acaba sendo tudo, né? Existem muitas áreas dentro da empresa e às vezes a gente quer ficar no gostosinho que a gente conhece, aquilo que fez a gente fundar a empresa. Mas o dono da McDonald's não faz sanduíche, né? Eu acho que a gente pode finalizar o podcast de hoje. Pô, você arrasou desse aí, viu? Inclusive, eu vou pegar essa fala de série para dizer que, quando a gente fala de gestão de negócio, a gente não está falando de operação de negócio. Então, a palavra gestão vem de gestão, vem de gerir, vem de gerenciamento. O gerenciamento não é quando você está operando, é quando você está gerindo. E quando você está gerenciando um negócio, você precisa ter recursos para isso. Você pode gerenciar um negócio sendo você sozinho, como você pode gerenciar um negócio tendo colaboradores junto com você. Mas, normalmente, quando a gente está sozinho, começando um negócio, a gente não tem muito tempo para gerir. Porque a gente só precisa fazer as coisas acontecerem. Só que mesmo sendo sozinho, você pode gerir o seu negócio, porque você tem como gerenciar seus números, gerenciar os seus resultados, gerenciar aquilo que você precisa melhorar. Então, gestão de negócio não tem a ver com operação, não tem a ver com fazer a coisa acontecer. Isso aí é o que a empresa precisa para existir, mas para ela se manter e se fixar no mercado, ela precisa de gestão. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a segunda pergunta que eu tenho para te fazer é como fazer uma boa gestão de negócios? Por favor, depois que ela responder, todo mundo vai sair e vai fazer uma excelente gestão de negócios, entendeu? É incrível, maravilhoso, excelentíssima, porque é só responder teoria igualzinha à prática. Tem algum telefone, como o podcast de empreendedorismo, tudo que acontecer aqui vira recurso para o nosso podcast. Então, por favor, alguém pode desligar o telefone? Eu sei que tem gente querendo participar hoje do podcast, mas já está lotado. Muito obrigada.
Repetindo a pergunta, como fazer uma boa gestão de negócios? Eu acho que no início, falando mais de base mesmo, pedir ajuda. Às vezes, que você estava falando nisso agora, às vezes é só a gente mesmo, só tem a gente com a gente. Mas, geralmente, tem pessoas ao nosso redor que nos amam muito e querem muito nos ajudar também, né? Que vê o peso da sobrecarga. Mas, quando é possível ter mais gente no time, confiar. Eu geralmente falo que ou você tem liberdade ou você tem controle, aí você tem que escolher. Porque, na verdade, não se deve controlar nada, se deve gerenciar as coisas, né? E às vezes a gente espera confiar para delegar, e, na verdade, é o contrário. A gente tem que delegar para confiar. Como é que a pessoa vai conseguir substituir você em determinada função? Que a gente, como dono, às vezes acha que só a gente sabe fazer bem. Às vezes, por muito tempo vai ser. Mas se você não confiar em outra pessoa, você vai ficar preso ali por muito tempo e outras áreas vão demandar de você, né? O dono da empresa tem que gerenciar a empresa e depois ir para o estratégico. A dona Ana Júlia está arrasando nisso, por sinal, agora. Então, existem... Não falta não, amiga. Falta muita coisa. Então, desenhar bem os processos da empresa, delegar para outras pessoas fazerem, para que consiga ir para o gerenciar. Tem um ponto que você falou que eu acho bem interessante, que assim, quando a gente fala sobre delegar para depois confiar, é como se você invertesse um pouco a ordem das coisas, mas para isso requer muita humildade no processo. Sim. Porque quando você delega sem confiar antes, você entende que o outro ele vai errar. Eu não estou falando que ele pode, ele vai. Sim. Entendeu? Não é que ele vai errar sempre, mas ele vai errar. Então, se você não entender que isso vai acontecer e que você precisa saber lidar com esse erro, gerenciando o impacto daquilo ali, inclusive é importante você saber o que você vai delegar para gerenciar esse impacto. Então, sei lá, vamos supor que você trabalha, sei lá, num hospital e você trabalha com cirurgias extremamente delicadas. Você não vai delegar para uma pessoa que você ainda não confia algo que pode levar à beira da morte de uma pessoa. Sim. Então, você tem que saber o que você vai delegar, gerenciando o impacto, para você ir construindo essa confiança, delegando. Exato. E tendo essa humildade de, não, tudo bem, a gente errou, ó, vamos por aqui. Aí a pessoa errou de novo, não, então vamos por aqui. Olha, então o caminho é esse daqui. Então, o processo de delegar, ele requer muita humildade e paciência também. Porque você sabe que você sabe fazer. E aí você passa para uma pessoa que não faz, ou então que não entrega como você entregaria. Então, você pode sentir todas aquelas coisas de, porra, por que eu não fiz, velho? Era muito melhor fazer. Porque agora eu vou ter que refazer. Ou então agora eu vou ter que reexplicar. Ou então agora eu vou ter que redirecionar. Então, se você ficar assim, você nunca vai conseguir construir essa confiança, porque ela leva tempo. Assim como uma criança levou anos para aprender a andar, a gente precisa, às vezes, de anos, meses, décadas, para aprender também a caminhar dentro da empresa. Então, para isso, requer muita paciência da gente, para que a gente consiga delegar e fazer uma boa gestão de negócios. E para que quando a gente começa, a gente também erra muito. E olha que a gente vai evoluindo, o nível de complexidade é muito maior quando você chega a contratar ou chamar alguém para te ajudar. E aí você querer que a pessoa faça no mesmo ritmo que você fez a construção daquilo tudo, é muito diferente. Mas existem caminhos para ser mais fácil, né? Desenhar um processinho. Por falar em ser mais fácil ou talvez ser mais difícil, eu aproveito para te perguntar qual é o principal desafio de um empreendedor com a gestão de negócios. Pessoas. Lidar com pessoas. É o mais complicado. E pessoas a gente também, tá? Porque eu vejo muito a comunicação, mas é uma via de mão dupla. Às vezes a gente acha que a pessoa deve saber o que fazer ou que a gente deixou claro o que ela deveria fazer. E às vezes o óbvio, às vezes não, geralmente o óbvio precisa ser dito. Então não é só lidar com, você vai dizer assim, lidar com o funcionário é complicado. Para ele às vezes também é difícil lidar com a gente. Às vezes a gente acha que deixou tudo bem claro e não ficou muito bem claro. Então, estabelecer uma comunicação, fazer com que participe do processo, de explicar o porquê é importante que ele faça aquilo bem feito, para que ele se sinta parte daquilo, é importante, assim. Mas lidar com pessoas, com certeza. E eu sempre falo assim, que lidar com pessoas é um ambiente escuro, assim, você não sabe onde você está entrando. Né? Porque cada cabeça é um mundo e cada pessoa reage de uma forma diferente e o estímulo que você dá gera uma reação diferente. E às vezes você não está no dia bom e aí você não consegue lidar com o dia que não está bom para o outro, entendeu? E aí você vai dentro desse processo tentando gerenciar, mas não é muito simples. Mas, sem dúvida, quando a gente fala de gestão de negócios e a gente fala sobre pessoas, é importante que exista conversas. Porque onde há conversas, não há deduções. Alinhamento, né? Então, onde há conversas, não há deduções. Só que isso... Eu não sou muito boa de frases prontas. É uma mão de via dupla que fala? Ou é uma via dupla de mão única? Via de mão dupla.
É uma Via de mão dupla. Muito obrigada, é uma via de mão dupla. Porque muitas vezes, às vezes o gestor não é de falar, não é de conversar. E as pessoas gostariam de ter um espaço para isso. E aí não tem, e aí não fala. Ou às vezes acontece ao contrário. Você é de falar, mas às vezes o outro se sente intimidado. E se sente intimidado, às vezes, pelo seu comportamento, né? Por exemplo, eu mesma, eu sou uma gestora do tipo, tudo eu vou questionar. Se você quiser trazer qualquer ideia para mim, traga com muitos argumentos. Nunca me traga ela solta, porque eu vou lhe perguntar. E isso, ao mesmo tempo, que é um ponto muito forte em mim, porque com esse recurso que eu tenho, eu desenvolvo alunos. Porque com perguntas eu faço vocês pensarem. Esse é um recurso que também é um ponto de atenção meu. Porque se eu não tiver uma atenção a quando eu vou usar ele, eu posso intimidar uma pessoa a nunca mais falar comigo. Então, pegar as suas ideias e colocar numa caixinha. Então, eu tenho que saber a hora certa, com quem eu vou falar, no momento certo, com a situação certa. E nem sempre a gente está em consciência suficiente para poder usar isso o tempo inteiro, né? Então, às vezes, a gente é sim de falar, mas nem sempre o outro fala. Então, o lugar complexo também da gestão é que isso aqui já é uma opinião minha, né? Eu acho que os colaboradores que só foram colaboradores, que nunca empreenderam, eles não sabem, às vezes, a importância de falar. E eles, às vezes, que vêm de uma empresa mais tradicional, às vezes entra numa empresa que é mais aberta, que espera que você troque, que espera que você fale, que espera que você se posicione, e elas não abrem a boca, porque elas têm medo do que pode acontecer, mas ela está acostumada com a cultura que, às vezes, não é a cultura da empresa que ela está naquele momento. Então, gestão de negócios é muito complexo, porque a gente não consegue saber o que é que está passando na cabeça das pessoas, e nem sempre as pessoas estão nos dizendo o que é que está passando na cabeça delas. Então, aí, o que é que você faz, né, quando isso acontece? A gente não sabe o que tem que fazer. E aí a gente vai, testando, e a gente vai conhecendo. Então, eu não estou falando de liderança aqui, mas se a gente pudesse trazer um pouquinho de gestão de negócios com liderança também, se a gente pudesse falar assim, como é que eu faço para aprender mais sobre liderança? Velho, viva, seja líder, lidere pessoas, seja liderado um dia também, que é muito importante para você estar do outro lado da moeda também, para você saber o que, que acontece, como é que funciona. Porque, velho, é muito complexo. E é muito complexo para todo mundo. A minha liderança é complexa porque a liderança de série é complexa, porque a liderança dela, cada pessoa tem um lugar, tem uma forma de fazer. E muitas vezes a gente vai dentro desse processo sem saber como lidar, porque a gente faria de uma forma diferente. Mas a gente vai fazer da forma que a gente tem como fazer, tem condições de fazer naquele momento, né? Então, sem dúvidas, a gestão de negócio ela tem muitos desafios e eu acrescento mais um, além da gestão de pessoas, que é você querer sair da operação. É como se o desafio da liderança fosse um que a gente não escolhesse viver. Eu não escolho passar por ele, ele só acontece. Agora, estar na operação é uma escolha sua. É como se o desafio da operação é uma escolha minha, o outro desafio não é uma escolha minha, é só uma consequência porque eu decidi empreender. Então, bora lá. E tá um pouco ligado também, né? Porque às vezes a pessoa tá com medo de crescer, ou tá com medo de ter que lidar com outras pessoas, ou ter funcionários, e aí acaba continuando no operacional, né? Mas ou você cresce... A cara de Ayla é ótima. Pode levantar a plaquinha do Pixi aí que eu vou falar um negócio legal. Oi? Como é que estar na operação é uma escolha minha, a depender do momento que está a minha empresa? Porque a depender do recurso da minha empresa e do estado como eu me encontro, estar na operação não é necessariamente uma escolha Ela minha. veio dar um piti pra cima de mim, viu, gente? Tô sentindo que ela quer que eu arranje uma solução agora pro negócio dela. Não. Eu gostei da sua pergunta. Quando você fala sobre isso, é como se eu pudesse fazer isso aqui, com o estalar de dedos e resolver esse problema. Quando a gente fala sobre escolher estar na operação ou não, a gente está falando sobre escolher o nosso plantio de hoje para a colheita de amanhã ser diferente. É só isso. A escolha é sobre o que você vai fazer hoje para colher talvez semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem. E o que normalmente acontece com os empreendedores é que eles falam assim, ai meu Deus, eu sou sozinho para tudo, eu tenho que fazer tudo. E aí eu vejo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos repetindo a mesma frase. E aí de verdade, às vezes eu não sei se isso é realmente uma necessidade da empresa ou se isso é algo às vezes para alimentar até o próprio ego. De que eu não consegui fazer o que eu precisava porque eu sou sozinha. Então tá tudo bem, entendeu? Então, quando a gente fala sobre se você quiser escolher sair da operação, você sai. Não estou dizendo que você sai amanhã nem semana que vem, mas você sai. Só que tem que ser uma escolha no presente para você colher no futuro. Entendeu? Eu consegui resolver seu piti? Perfeito. Muito obrigada! Rapaz, ela veio agressiva, viu? Foi um piti mesmo. Mas a gente já está aqui na gestão das pessoas, entendeu? Como o nome é piti, eu entendi que eu tinha que dar um piti.
Ela entendeu bem. E eu vou... geralmente questionam isso também nas aulas, né? Mas vamos supor que eu comecei agora e resolvi vender brigadeiro. Não é uma opção contratar um monte de gente para fazer um brigadeiro. Mas aí, de repente, eu só consigo fazer 100, porque meu braço dói, eu não tenho uma máquina para fazer brigadeiro e eu só tenho 100. Será que eu não tenho uma amiga que não pode me ajudar a fazer 200 para vender mais e entrar mais? Será que daqui a pouco não tem uma pessoa que trabalhe só 4 horas para mim, que possa fazer eu vender 300, depois 400? Mas, às vezes, existe um medo, sim, de crença também, às vezes, de crescer e não dar conta, que prende a gente a não ir. Mas é você parar para pensar um pouco. Será que se eu chamar mais alguém, ou daqui a pouco tem 4 pessoas lá fazendo isso para você, e você já vai para o estratégia, você já vai ver uma parceria para colocar num restaurante, ver uma outra coisa, aí você sai. Mas é muito mais fácil eu controlar, que eu consigo vender apenas 100 brigadeiros e eu viver dos 100 brigadeiros que eu consigo, porque está no meu controle. Eu não sei o que se passa na cabeça daquelas outras 4 pessoas que podem estar um dia no meu time. Então, é uma escolha, assim, sabe? E é muito enfrentar o medo. Né? Até porque quando a gente pensa em... eu vou esperar o momento ideal para contratar. Esperar, a palavra esperar já tem algum problema aí já. A gente não vai esperar o momento ideal, porque ele não vai chegar, às vezes ele vai demorar muito para chegar. Então, o que você precisa fazer é criar o momento ideal. Então, se eu não tenho como contratar uma pessoa para fazer 200 brigadeiros, porque eu só consigo fazer 100, então eu vou vender primeiro os 200 brigadeiros, depois que eu vender o contrato, porque eu tenho certeza que eu vou receber. E aí você faz o quê? Quebra seu medo. Então, você fala, seu medo, eu tenho realmente medo de você, eu realmente tenho medo de contratar uma pessoa e não ter a garantia que eu vou ter como pagar ela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender primeiro. E aí eu faço o quê com medo? Boto pra lá. Tem uma frase que está até famosa na internet, não vou lembrar direito, mas é: a vida que você quer está atrás da barreira do medo. Né? Tem um grande exemplo aqui de uma empreendedora que no carnaval recebeu uma demanda altíssima, e ela podia ter dito que ela não dava conta porque o trabalho dela é muito manual, mas ela pediu ajuda a amigos. E vários amigos foram para casa dela para ajudar, não Engraçado que olha onde eu tô, porque eu tava ali assim, ó, já quero ir embora. Porque mexeu em lugares de dor, né? Eu conversei até com a Ayla ali, com relação ao crescimento, e Marcele principalmente, que é uma pessoa que sempre que eu venho aqui a gente conversa muito sobre isso, e ela faz muito parte desse processo de crescimento pessoal e profissional. No carnaval foi isso. Não sabia, eu imaginava que ia ser uma quantidade e foi surreal, assim, os pedidos e tudo mais. Ficava sem dormir e tal, e chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, e aí? Vou ter que pedir ajuda. Aí saí pedindo ajuda a amigas, amigos, o povo ia dormir lá em casa, mas acorda, porque eu preciso de alguém para me ajudar aqui, pelo menos para conversar comigo. E a partir disso, né, de ter realmente me permitido a pedir ajuda, isso vem levando para outras coisas também. Até falei com Tati, que está aqui, na terça-feira, meu aniversário foi semana passada, eu estava com a demanda gigantesca para fazer. São 2 empresas, né? Então é muita loucura, mãe de 2, enfim. E eu falei, Tati, todo mundo que vem aqui sabe que eu odeio cozinhar e limpar a casa, mas eu tenho que fazer isso. Eu falei, miga, vem cá, você vai fazer o que hoje? Ela, nada. Aí eu falei, vem cá, que o que eu tenho para fazer, você pode fazer por mim. Aí a gente ficou conversando, então foi uma troca, porque... Ela gosta de ajudar pouco, né? Ela ama isso, eu também gosto muito de estar, né, na presença dela. E a gente foi conversando, enquanto eu trabalhava, ela também... Enfim, então pedir ajuda para mim hoje, em todos os sentidos, é o que está me fazendo ter esse crescimento. Tanto em ajuda na psicóloga, de crescimento com a disciplina. Enfim, então ajuda, para mim, é um ponto extremamente importante. E a Jaine virginiana acha que ninguém nunca vai fazer da forma que eu faço, e realmente ninguém nunca faz da mesma forma que eu. Já virginou, né? Exatamente. Então, ninguém faz da forma que eu, mas está tudo bem, porque vai fazer daquela forma e às vezes tem um quê diferente. Eu falo, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Claro que eu não ia pensar nisso antes, porque eu vivo em muitas coisas. Então, que massa que essa pessoa está pensando daquela forma e está podendo me ajudar. Enfim, então ajuda é necessário. Pede ajuda, abre a boca, pedir ajuda pela ajuda. Eu vou aproveitar esse gancho de Jaine. Muito obrigada, viu, Nada. pela sua participação. Sem piti, dessa vez foi sem piti. E aí eu queria convocar assim, vocês, não sei quem vai ser, vocês podem se voluntariar para fazer um show, só que não é de 1 milhão, é do Azaradão. Como é que vai funcionar esse show? A gente vai fazer algumas perguntas para vocês
E aí vocês vão responder. E a gente vai avaliar se ela tá legal, coerente. Já temos um voluntário? Já temos. Já pode ir embora? É só um, show do azaradão. E aí é papum, pergunta vai, resposta vem, pergunta vai, resposta vem. Só que essas perguntas não sou eu que vou montar. São vocês. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou contar 1, 2, 3. E aí vocês vão apontar pra uma pessoa, todo mundo ao mesmo tempo. E quem receber mais apontamento é que vai. Beleza? 1, 2, 3. Sem pedir, por favor. Não, tudo bem. Eu não sei se eu vim jogar leite no café ou se vim derramar o café, mas tudo bem. Vamos lá. E aí, gente, vocês aí atrás, vocês vão avaliar se vocês acham que ele fez uma resposta coerente ou não. Não vale querer, tipo assim, querer ajudar o amiguinho. Entendeu? Até porque se você contratasse uma pessoa que tá respondendo uma coisa que não vai servir pra tua empresa, o que é que vai acontecer? Tragédia, não é isso? Então, por favor, façam de conta que essa aqui é uma seleção, que a gente vai contratar ou não guerreiro no nosso show do azaradão. Entendeu? Mas assim, no caso, eu ganho o prêmio de azarado e ganho a competição. Ganha. Se você tiver mais da metade de acertos mediante o público, a plateia, que você não fez amizade para poder ganhar esse voto, Entendi. você ganha um presente. Entendi. Tá certo? Posso começar? A meta é ser azarado, né? A meta... Você que sabe. Então tá bom. Preciso de um celular. O seu tá aqui. Rapidinho. Muito obrigada. Vamos lá. 30 segundos, viu? Posso ir? Pode. Primeira pergunta. Como tornar os processos operacionais mais simples? 30 segundos. Válido. Conhecimento do seu trabalho, da sua profissão. E aí, gente, o que é que vocês acham? Nota 2, precisa mais. Precisa. Essa já não deu ponto, tá certo? Vamos pro próximo. O que você faz quando acontece um erro dentro do seu negócio e você não tem controle sobre as consequências? Refaço ele. Refaz o quê? O trabalho? Toda vez? Sim. E aí toda vez você vai refazer, você vai parar tudo para refazer sempre. Exato. Tá Até certo. achar uma solução. E aí, gente? Só um minuto. Samuca tá levantando... de complô comigo. Olha, Célia, a gente tem um papel aqui agora. Ele vai respondendo, a gente vai ver a reação do povo. E a gente vai dar uma solução melhor. O que é que você achou da resposta dele agora? Meu senhor, você acabou de voltar para o operacional. Pois é, Acabei meu de Deus do falar céu. Meu Deus, quando você só vai consertar o erro, ele vai vir de novo. Você tem que descobrir o problema do erro. Mas eu tô tentando achar a culpa. Se é minha ou se é de Samuca lá que tá levantando a placa. Entendeu? Vou abrir recurso aqui para ser analisado. Pega esse Olha, eu não quero lhe dar uma lá ela, mas... Quando você busca culpados, você nunca se responsabiliza. Pois é, sobre isso. Eu dei a ela. Eu acho que eu tô ganhando, viu? Eu acho que eu tô ganhando. Vamos pra próxima, porque a Troféu de segunda azarado. pergunta... como a Não, gente peraí, viu- já passou 30 segundos, só foi Não, duas. peraí. Não, calma. Eu que dito as regras. Não, humilhação. A humilhação aqui Meu tá podcast, demais. minhas pô. regras. A Podcast humilhação. do café nas minhas regras. Vamos lá, voltando pra pergunta, 30 segundos e aqui continua, vamos. Isso aqui é uma pergunta aberta. Vamos pra próxima. Enquanto isso. E Isso tá aqui de é uma óculos. dica. Né? Peraí, eu Samuca, vou... vira a Vamos lá. plaquinha aí pra mim, na moral, só pra eu saber qual vai ser a... Gostei dessa. Como fazer pra controlar o fluxo de caixa? Vamos lá, aula. Como fazer para 30 controlar segundos. Saber o quanto você ganha no mês, o de lucro, o que você paga de forma tributária, as despesas da empresa. É isso. Já passou 30 segundos. Não passou. E aí, gente? Muito vasto. Foi metade da resposta. Olha lá.
Sério, você pode me dizer o que você acha da resposta dele? Ele quase interpretou um balanço aí, né? Foi bem o fluxo de caixa. Você gosta de gangorra, é? Não. Não? Um balanço, vai pra lá e pra cá, entendi. As contas das empresas vão pra lá e pra cá mesmo. Então faz um balanço. Então muda a placa, Samuca. Aí, ó. Sério, você pode explicar pra ele como fazer um controle melhor do fluxo de caixa? Eu não sei exatamente qual foi a dúvida da pessoa e nem o contexto, né? Mas é muito mais sobre você saber controlar, não é bem controlar, mas você gerenciar as entradas nos prazos com o giro bem corretinho, as saídas, porque às vezes não adianta ganhar muito e gastar muito, mas eu acho que esse controle do capital de giro é essencial no fluxo de caixa, porque às vezes a gente se perde. Tem um monte de dinheiro para receber, mas não entra no prazo certo, e aí você se embola. Ou então, o dinheiro tem muito para... Já recebeu, e aí você não tem noção do que você precisa para gastar, e aí quando vai ver você está endividado. Então, é muito mais você ver como é que é o seu giro, né? Você controlar, você ter clareza. Colocar mesmo no fluxo e ter clareza de quando vai entrar, o que é, negociar com o fornecedor, negociar com o cliente, prazo de pagamento, e aí fica mais saudável. Eu não sei se eu estou errada, você me conserta se eu tiver. É como se o fluxo de caixa fosse o seu momento presente. E o que você trouxe é como se fosse um planejamento, né? Do que você precisa analisar, de quanto você precisa ganhar, do que é que você tem de custo. Aqui, quando a gente fala de fluxo de caixa, está falando sobre o que está acontecendo no momento. Como é que você vai fazer para mais dia a dia, né? É mais dia a dia. A minha posição ela meio que foi futura da situação. Né? É porque saber quanto que ganha e quanto que gasta. Então... foi mais orçamentário e balanço mesmo. Mas aí você vê gosta depois de o lucro. Aí às vezes a pessoa ainda está tentando entender o fluxo de caixa e você já está falando de analisar o lucro e o tributo. Mas eu tenho uma pergunta ótima para você. Lá ele. Gente, lá ele de quê? Não. Para quem está nos assistindo hoje, que não é da Bahia, Lá ele de por favor, definição de lá ele. Tem que explicar. Veja só, de forma técnica ou baiana? Baiana, sempre. Ó, meu irmão. Aquela câmera ali, deixa eu explicar uma coisa. Quando você vier pra cá com as palavras dúbias, duplo sentido, a resposta é simples. Lá ele, não precisa dar muita definição, não. Na dúvida ainda. Na dúvida, lá ele. É sobre... Nesse caso foi uma dúvida, Gente, né? Só um essa momento. resposta como foi? Porra, essa foi foda. Não, só um minuto, gente. Palmas pro cara da plaquinha também. Vamos lá, essa pergunta é excelente. Eu já posso colocar aqui? Pode. Posso? Não, lá ele. Ah. Lá ele. O que fazer para contratar um novo funcionário? Eu quero passo a passo na minha mesa. O que fazer para contratar um novo funcionário? Primeiro, ele tem que entender o seu negócio, quando não, encontrar competência nele para que você ensine a ele sobre isso. E aí, gente? Discorra mais. Você ainda tem segundos. 13 segundos. Eu vou discorrer contando o resto dos segundos. 16, 17, 18. Cadê a plaquinha? Não, a resposta foi dada. Gente, a resposta foi dada. É que a plateia quer meio que um manual sobre isso em 30 segundos. Aí não dá. Manual em 30 segundos sobre isso. Fogueiro. Vamos lá, gente. Em 30 segundos. Não tô querendo... É outra pergunta, Júlia. Preciso orientar. Quando a gente fala sobre contratação de pessoas, a gente primeiro precisa entender o quê? Quais são os nossos objetivos. Qual é o objetivo do cargo? Mas o objetivo é esse. Entendi meu objetivo, tenho que saber quais são as características e comportamentos que eu preciso para selecionar uma pessoa. Depois disso, eu tenho que fazer o quê? Anunciar a vaga com essas características. Depois eu vou fazer uma triagem de currículos. Depois eu vou fazer dinâmicas para poder identificar essas características e comportamentos naquela pessoa. Dinâmicas quantas forem necessárias para você conseguir avaliar se aquela pessoa está apta para aquele cargo. Depois você faz uma entrevista para alinhar o que a pessoa espera, o que você espera, e depois você contrata. Eu passei um pouco. Ficou parecendo que eu estava querendo dar na sua cara, né? Não, mas não ficou, não era isso não. Eu só queria responder a pergunta. Mas eu quero me defender também. Vai. Gente, eu não cheguei nesse módulo do curso da cafeína, não. Tá bom? Beleza? Eu tô na fase
Autoconhecimento. Curso de autoconhecimento. Tô nessa fase aí. Aproveito para poder dizer aos nossos patrocinadores, a cafeína, entendeu? Porque nesse momento fez uma pergunta para poder realçar que ele não sabia ainda, porque ele não fez o curso da cafeína. Muito obrigada. A gente não combinou. Pois é. É Você sobre foi isso. maravilhoso. Desculpa, querido. Vamos continuar. Como faço para não contratar errado? Pergunta complementar. Como faço para não contratar errado? Ó, como eu sou advogado, eu não contrataria uma pessoa que não fosse advogado. Eu trabalho no escritório de advocacia, eu vou contratar outra pessoa? Ah, entendi. Dentro do seu processo. Tá. Mas vem cá. Você não vai precisar de ninguém para gerenciar seu negócio, não? É só advogado mesmo? Tá um problema no PJ aí, como é que faz? Aí, né? Gente, tem algo chamado terceirização de serviços. Então, você pode terceirizar seu serviço. Gente, tô falando que o cara da placa tem complô comigo, velho. O cara da placa tem As palmas foram muito fracas. Eu vou voltar seu papel. Continua fraca. Como criar um processo? Não é de direito, não, tá? Como criar um processo? Isso. Acho que a primeira parte é o autoconhecimento do seu potencial e do negócio ao qual você quer investir. Estou dando respostas simples, sinceras, que vem do coração, tá bom, gente? E depois disso faz o quê? Em passo a passo. Depois disso, você coloca em prática, né, em um planner, para que depois você venha colocar em prática a situação. Ele também não fez o curso de processo Ainda não fez, tudo bem. Mas eu entendi a pergunta. Vamos para a próxima. Essa Mas você ele, vai conseguir. mas ele tá em dia com produtividade, né? Você viu? Ah, eu fiquei feliz, você viu? Vai botar o processo no plano, né, velho? Como fazer a gestão quando se tem um sócio? Delegar função de cada um dentro da empresa. Você tem um sócio? Não, não tenho. E você trouxe uma resposta muito legal. Já teve um sócio na vida? Já sim. Ah. Então Hoje você não aprendeu mais. com alguma falha? Sim, no caso, não houve muita delegação de funções. Cada um fazia o seu, né? E quando existia alguma crise assim, o outro que resolvia. É sua crise, resolva. Não era os dois resolvendo. Então sua resposta foi porque já deu muito ruim, né? E aí eu vou pegar isso para falar uma coisa bem interessante. A gente está aqui brincando e em algum momento está parecendo que a gente está até te provocando. Me desculpe, mas não é minha intenção. Às vezes é. Mas a verdade é que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala sobre conhecimento empírico. E conhecimento empírico precisa de quê? De falha, de erro, precisa de teste, precisa aprender com o que você já fez. Então, eu perguntei se você tem um sócio, você falou que não. Aí eu perguntei se você já tem um sócio, tenho. E você trouxe uma resposta extremamente coerente, porque não existe respostas certas ou erradas, vamos dizer assim, mas extremamente coerente, porque você já passou por isso, você já viveu com isso, você já aprendeu com todo esse processo de o que é vivenciar uma relação com o sócio e entendeu que cachorro que tem 2 donos, ele morre de fome. Então, o que é que você precisa fazer? Separar o que é de quem. Encontrar sócios complementares e não parecidos. Porque muitas vezes a gente vai buscando pessoas muito parecidas com a gente. Ai, fulano é tão parecido comigo. Ah, gosto das mesmas coisas. Então já é o primeiro passo para dar errado. Porque você tem que buscar pessoas que te complementem. Da forma, aquilo que você é muito bom fazendo, é importante que aquilo que você não seja tão bom assim, que você contrate uma pessoa, que você seja sócio dessa pessoa, para que vocês possam caminhar juntos. Então, eu estou trazendo isso, que é muito importante entender, que quando a gente fala de gestão de negócios, a gente vai aprendendo na prática, a gente vai aprendendo com o dia a dia. E esse conteúdo, esse conhecimento é valiosíssimo. Só que, muitas vezes, a depender do tempo de quando você vai ter esse conhecimento, o que acontece? Você perde muito também, né? Então, a ideia de falar sobre gestão de negócio é entender a importância de olhar para a nossa empresa como um gestor e não só como uma operação, não só entendendo que eu só faço a prestação do meu serviço ou eu só faço o meu produto. Não, tem muitas outras coisas que acontecem além disso. Então, para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta aquecidíssima. Eu pensei que já tinha terminado. Essa é a última. Como diferenciar um negócio? Essa pergunta, a 7ª série, aquecidíssima, não é isso? Você já teve aula. Esse final de semana. Volta aí. Como fazer para diferenciar um negócio? Eu vou lhe dar uma dica. 3 itens. Gente, pode pedir ajuda aos universitários? Pode. Posicionamento.
Posicionamento. E deixa ele sozinho agora. Você sabe. Você ouviu essa informação? Lembro. Cadê a placa para subir agora? Pode ajudar, gente, porque aqui na cafeína a gente acredita em Posicionamento, diferenciação e propósito. Defina cada um pra gente não achar que tem que decorar as coisas aqui. Veja só. Propósito. Estar certo daquilo que quer fazer com sua empresa. Quais eram os outros dois mesmo? Diferenciação. 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 É saber ser diferente, né, de outros empreendedores, diferenciar-se de outros produtos também e serviços que são vendidos por todos. E o outro... Propósito. E o propósito. Posicionamento. É estar posicionado, sabe? É ser autoridade, na verdade, eu diria assim, Referência. ser autoridade e referência naquilo que você está trabalhando. E aí, gente? Professora Fran, Eu tenho um presentinho pra você, depois dessa nosso show do Azaradão. Espero que você use com muito amor e carinho. gente, é paciência, né? Olha. Paciência. Não, mas só pra saber, eu ganhei o título De paciência. de azaradão, pô. O que Paciência você eu tenho. acha? Ele deu o título de Azaradão, gente? Por isso que você recebeu uma paciência, meu filho. Só um minuto. Ô, rapaz da placa, levanta aí. Gente, eu ganhei o título de azaradão. Vem cá, Comprou você comigo, sentou nessa comprou cadeira comigo. querendo ganhar esse título, foi? Não, na verdade não, gente. Ah, porque eu já ia Ó, pedir pra você se retirar e buscar nunca mais querer ter esse título. Viu? Veja só, eu estava ali em paz, escutando vocês, quando do nada me apontaram assim, é guerreiro. Aí eu tô aqui. É azar. Tchau. Beijo. Empreendedorismo é assim, guerreiro. Muito obrigada, Ingrid. Foi você que falou, não? Foi Cecília. Desculpa. A vida é assim, do nada, puxa o seu tapete. Entendeu? Muito obrigada pela sua participação. Desculpa qualquer coisa. Você tá chateado comigo? Muito obrigada. Então, Marcelo, vamos continuar pra gente finalizar o Eu nosso espero podcast. que nos outros dias o povo não fique com medo de você estar aí, né? Não, porque muda o público. E vocês não precisam dar spoiler, beleza? E pra gente finalizar, eu tenho uma pergunta pra você. O que é que você considera ser um bom gestor? Eu acho que, antes de tudo, não perder a humanidade. Isso faz muita diferença. A gente está numa era de tudo é muito mecânico, tudo é muito rápido, tudo é muito máquina, enfim. A empresa anda com pessoas, né? A gente precisa de pessoas. Então, não perder a humanidade. Ter processos bem definidos, bem desenhados, de forma que todos entendam e não só a gente entenda. E ter uma boa comunicação. Eu acho que são 3 pontos muito bons, assim, para gerir bem uma empresa. Sair do operacional, com certeza, porque às vezes a vida vai empurrar a gente para sair na tora. Como foi comigo também, né? Às vezes a gente se prende ali no operacional, mas aí quando acontece algum problema, a gente vê. Vou citar rápido o exemplo. A gente nunca tinha tido processo trabalhista lá na empresa, e eu nunca tinha parado para olhar a área jurídica da minha empresa, nem outras muitas áreas. Então, precisou a vigilância sanitária chegar de surpresa para eu lidar com isso. Precisou um processo trabalhista chegar para eu lidar com isso. E, na verdade, você tem que estar gerindo a sua empresa, mas quando você está no operacional, você está aqui olhando só aquelas funções. Então, é ter uma visão mais ampla de todas as áreas da sua empresa. E isso só é possível você tendo outros braços, né? Você escolhendo também sair do operacional. Então, ter processos, treinar as pessoas, ser comunicativo. E eu acho que é isso. Muito bom. Muito obrigada. Eu falei... Não, por causa da minha multa, entendeu? Eu preciso gerenciar o negócio. E se a gente receber multas a cada podcast, a gente vai falir o podcast, que a gente não tem patrocinador ainda, a não ser a cafeína. E aí, aproveitando isso, eu falei que era a última pergunta, mas não é não. Tem uma que eu acho bem interessante, porque a gente aprende muita coisa errando. Eu queria que você me dissesse uma lição que você tirou de um erro que você vivenciou na sua gestão. Eu sinto que em determinados momentos eu me profissionalizei muito, gente. Eu estudo muito. E assim, já tenho mais de 15 anos tocando a empresa. Cuidado com o ego. Foi uma coisa que... Até uma lição recente de coisas que aconteceram. Eu estudei muito, sou boa no que eu faço, modéstia à parte. Mas, às vezes, isso sobe um pouco para a cabeça. Né? E são clientes, são outras pessoas. Então, ter cuidado com o ego,
com arrogância um pouco, com a prepotência, em níveis diferentes. Mas isso pode ser uma rasteira. E foi uma lição que ficou, assim. Ser muito bom e não perder a humanidade. E estar sempre se atualizando, se profissionalizando, estando perto de outras pessoas, estando em meios com outros empreendedores para trocar experiências. Às vezes você está passando por uma dificuldade e outra pessoa já viveu, provavelmente outra pessoa já viveu aquilo, e você está passando sozinho. Então, estar perto de outras pessoas, até essa troca, ela é muito rica, né? E ter humildade para ouvir, que é o oposto do que tem que ter cuidado, né? Ter humildade com as suas verdades também, não deixando de ser você, claro, mas ter humildade para ouvir outros, aprender com outros. Acho que é isso. Muito obrigada, viu, Célia? Vocês batem palmas por tudo, vocês são maravilhosos. É muito interessante ouvir isso, porque quando a gente fala sobre gestão de negócios, não tem como a gente escrever aqui uma lista de coisas que a gente quer falar sobre esse tema, porque assim como tem muitas coisas previsíveis, tem muitas coisas que não são tão previsíveis assim. E eu acho que se eu pudesse finalizar, pudesse não que eu vou finalizar, esse podcast com algo, saiba que você não está preparado para tudo e esteja se preparando sempre. Sim. Você vai ser um excelente gestor se você entender isso. Muito obrigada por esse episódio. Eu agradeço a todos os nossos convidados, ouvintes, a nossa plateia, a nossa galera do fundão. Por favor, gente, faça um barulho. Muito obrigada, Célia. E eu quero dizer para vocês que a gente vai ter um próximo episódio muito interessante. E o tema é: quando decidir fechar uma empresa? Às vezes a gente acha que o podcast é só para ensinar como manter, né? Mas às vezes é para ensinar como decidir fechar também. Porque se você decide fechar na hora certa, o impacto é muito menor. Então, eu finalizo meu podcast com a pergunta: qual o impacto de continuar com a sua empresa hoje? Boa noite. Jornal Nacional. Boné.